Fala pessoal, finalmente consegui achar um mínimo de qualidade aqui para gravar um vídeo para vocês. Não é o ideal ainda, eu vou fazendo melhorias, mas se fosse esperar para melhorar tudo, porque eu tenho pouco tempo para me debruçar sobre essas coisas técnicas, ver um microfone bom, eu até comprei, mas dois, é, só que na hora de utilizar eles não eram compatíveis com o software, não eram compatíveis com o celular, com o computador, enfim. É uma coisa que toma tempo e eu vou fazendo aos poucos. E aí, para não. E eu já falei para vocês desde o começo do ano que eu ia fazer o vídeo, não tinha feito até agora. É melhor fazer do jeito que está, que já está minimamente razoável, não vai ser tão penoso. E aí eu vou seguindo fazendo as melhorias daqui para frente, tá? Qual que é a ideia aqui? Eu vou falar, vou falar da rentabilidade, obviamente, das carteiras, tanto do clube quanto daquele portfólio completo que eu desenvolvi para a gente treinar alguns conceitos. Eu vou dividir essas duas coisas em dois vídeos para ficar mais fácil, tá? Então eu vou fazer primeiro um vídeo só sobre o clube e depois um vídeo só sobre o portfólio completo. De cara, nos dois vídeos eu vou iniciar falando da rentabilidade. Então, o que vem depois são algumas explicações, né? No caso do clube, hoje eu vou falar um pouco da estratégia, já que faz muito tempo que eu não atualizo vocês, que eu não faço vídeos, do que eu venho feito nos últimos meses, para daí nos próximos vídeos que eu vou tentar fazer, que sejam mensais, para sempre passar a vocês a rentabilidade, eu passe alguma coisa mais aprofundada de cada ativo, né? Dando uma ideia geral hoje do qual que é a estratégia da carteira como um todo. A partir do mês que vem eu vou falando de ativo por ativo de forma mais aprofundada, tá bom? E no portfólio, eu vou falar de outros conceitos mais atrelados a planejamento financeiro, a composição da carteira como um todo, né? E não só do investimento em ações, que é o caso do clube, certinho? Então vamos lá, abril 2025. Conforme eu falei, eu vou começar falando do clube, falar um pouco da rentabilidade e logo depois da estratégia. Rentabilidade do clube. Eu trouxe a de março, porque eu tinha esquecido de passar para vocês, né? Passei por cima um monte de coisa que eu estava fazendo, sinto muito. Em março, nossa carteira subiu 4,16%, enquanto o Ibovespa subiu 6,07%. Né? A gente subiu bem, mas ficou bem atrás do Ibovespa em março. É, Tem aí a comparação com o CDI, que é para o efeito comparativo, né? Mas eu já falei para vocês que nós não comparamos renda variável com renda fixa. Não só elas são investimentos completamente diferentes, como tem perfis diferentes e objetivos diferentes. Não faz o menor sentido comparar a rentabilidade de renda variável com renda fixa, certo? Eu sei que às vezes vocês escutam isso por aí, é tentador fazer isso para ver se está valendo a pena investir na renda variável ou na renda fixa, mas o fato é que o que determina você estar alocado em um ou em outro e quanto em cada um desses é, e outros tipos de investimentos são os objetivos que você tem, né? Então, o CDI está aí só de forma ilustrativa, tá? Para efeito de comparação. Ele não deve ser usado como comparação. Então, em março a gente ficou atrás e em abril a gente ficou ligeiramente em cima. A gente rendeu 3,94%, enquanto o Ibovespa rendeu 3,70%. Desde o começo do ano, a gente está andando junto. A gente ficou entre janeiro e fevereiro, a gente ficou acima do Ibovespa. Depois o Ibovespa passou a gente está abaixo. O... Conforme eu vou explicar para vocês, enquanto a gente tiver numa lateralização do índice, o que é isso? O índice não avança nem recua, ele fica fazendo um zigue-zague, vindo para um fundo, olha lá, o índice é marcado por pontos, o Ibovespa, né? Então, às vezes ele vem, cai para perto de 100 mil, depois sobe para perto de 130 mil, e ele fica fazendo esse zigue-zague, mas sem caracterizar uma tendência de alta, de fato, nem uma tendência de baixa. Enquanto o índice estiver lateralizado, a nossa estratégia vai tender a andar junto com o índice. Porque eu vou explicar mais para frente, tá? Mas dificilmente a gente vai descolar do índice, seja para cima ou para baixo, enquanto o mercado estiver lateralizado, certo?
Então, ó, até tampei aqui. Então, no ano, a gente acaba andando juntinho, às vezes a gente fica acima, a gente fica um pouquinho abaixo. Fechamos no dia 30 de abril com uma rentabilidade anual de 9. Eu escrevi isso no relatório de janeiro, mas eu sei que as cartas não, ler não é tão agradável quanto ouvir, né? Ou ver o vídeo que vocês podem fazer explicadinho. Então eu vou repetir algumas coisas aqui, tá? Eu dividi a carteira em dois grupos, que eu chamei de defensivas e ofensivas. Não é o melhor nome, não é o que caracteriza essas empresas de fato ser defensivas, mas é o melhor termo que eu achei para 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 caracterizar o que eu espero desse grupo, ou qual o papel principal desse grupo dentro da carteira como um todo, tá bom? Então vamos lá. As defensivas, elas estão calcadas. Deixa eu fazer um disclosure antes. Um disclosure do que eu já falei algumas vezes aqui, mas é sempre bom repetir. Qualquer empresa, para fazer parte do portfólio do clube, para fazer parte da carteira, ele passa por um escrutínio de qualidade. Ela entra porque ela está num bom momento operacional e tem muita qualidade. Esse é o principal, esse é o grande funil, tá? Depois eu posso colocar outros critérios para pegar um rol grandão de empresas e reduzir, né? Para não ficar uma carteira gigante, que não faria muito sentido. Mas o principal é o bom momento operacional e a qualidade dessas empresas, tá? Aqui nas defensivas, eu peguei um rol de empresas que passam por esses critérios e coloquei três questões macro. Por quê? E por que eu chamei elas de defensiva? Porque elas estão a favor do discurso macro que vem, que vem ditando o fluxo do mercado. Quando a gente está a favor do fluxo macro, a gente tende a não brigar com o mercado ou não ir contra ele, né? E não quer dizer que ir contra ele seja bom ou seja ruim. Muitas vezes você tem, na verdade, que ir contra o mercado para comprar coisas baratas. E porque se você for sempre a favor do mercado, eventualmente você vai estar comprando coisas caras e lá na frente, quando o mercado resolve derrubar essas coisas caras, perceber que aquilo estava num hype, é muito rápido e você está montando gado. Nós temos que comprar coisas baratas e comprar coisas baratas normalmente é ir contra o mercado. Mas, se você fizer isso com a carteira como um todo, ela fica muito volátil. Aí a gente não estaria andando junto com o Ibovespa, a gente estaria andando completamente diferente. Então, a gente estaria abrindo gaps muito grandes. Isso seria um perfil de investimento muito agressivo, que eu acho que não cabe para o clube. Cabe talvez para um portfólio menor que você tenha ali de forma individual. Mas para o clube acho que não caberia. Então, nessas defensivas, eu peguei três tripés, três conceitos que estão ditando os fluxos de mercado e encontrei as melhores empresas que estão a favor desse discurso. Logo, são beneficiadas em alguma medida de fluxos de mercados positivos e não tão prejudicadas se vier umas notícias negativas. Tá? Então, inflação vem sendo discutida desde 2022, se de fato nós temos condições de manter a inflação nos níveis que estão, seja por fatores internos do Brasil, seja por fatores internacionais, já que a gente, dada uma guerra comercial que acontece, um recrudescimento, um mundo menos globalizado, a gente vai viver daqui para frente num mundo que é mais inflacionário. Então a inflação ela vai ser uma característica mais intrínseca da nossa vida como um todo. Logo, a gente tem que empresas que têm a capacidade de repassar a inflação para o preço final do seu produto ou serviço, tem muita vantagem nisso daí. Existe uma série de empresas que têm essa característica por razões diferentes, ou seja, uma empresa pode, por exemplo, ter uma marca muito forte e por conta disso ser capaz de repassar preço e os consumidores toparem pagar mais assim mesmo. Ou ela pode estar, como é o caso da Equatorial, que é a empresa que eu escolhi para estar nesse tripé, num mercado que é regulado,
né? A Equatorial é uma empresa prioritariamente de distribuição de energia elétrica, logo uma concessão pública. E nas concessões públicas, o contrato, além de muito bem desenhado, ele já vem, as regras para atualização do valor já vêm pré-definidas. Então, normalmente, a sua tarifa, é, ela é, ela é reajustada pela inflação. Logo, a receita da empresa também é reajustada pela inflação. Sempre pode ter uma medida intervencionista aí, como a gente teve algumas vezes no passado. Se alguém quiser segurar um pouco a inflação do país, pode retardar esses reajustes, mas não dá para ter uma quebra de contrato muito forte. Então você tem esse tipo de empresa, além de estar oferecer um serviço que ele é essencial, você não para de consumir energia, ele tem essa característica de ser reajustado pela inflação. Logo, para fazer num mercado em que a inflação ainda é uma preocupação, logo ela faz fluxo, ela interfere nas decisões dos agentes de mercado, está do lado bom desse discurso, ou seja, se é uma empresa que tem capacidade de se beneficiar com o aumento da inflação, faz sentido ela estar dentro do portfólio, é por isso que a Equatorial está aí. Outro, que está muito atrelado à inflação. Se a inflação sobe, os juros do país vão ter que subir juntos para tentar conter a subida da inflação, né? Isso é o que a gente chama de política monetária. É por isso que a Selic vem aumentando já há um tempão e continua subindo, embora eu acho que ela está chegando no topo, no platô, o que é um momento de virada muito importante para os nossos investimentos, mas eu não vou falar disso hoje. Mas a gente está num patamar de juros muito alto. E empresas que se beneficiam de patamares de juros altos são as que foram escolhidas para compor esse braço aqui das defensivas. Basicamente são empresas financeiras, por uma razão muito simples, empresas financeiras usam juros como um componente de formação da sua receita. Para não me estender muito, Banco do Brasil, que é uma das empresas que está aqui, um dos maiores braços de receita de um banco grande, de um banco múltiplo, igual é o Banco do Brasil, é a concessão de crédito. Concessão de crédito é uma coisa muito simples. Eu vou lá e tomo o seu dinheiro emprestado num CDB e te pago, sei lá, estou chutando aqui uma porcentagem, tá? 10% ao ano, e empresto por uma outra pessoa, por uma outra empresa, por uma outra instituição por 10,5% ao ano. Esse 0,5% a mais que eu ganho é o que a gente chama de margem de contribuição ou spread, sendo o termo de inglês. Tá? Quando os juros estão muito baixos, é mais difícil, eu ganho menos, por quê? Eu cobrar 0,5% de spread quando os juros é 2%, igual ele era lá atrás, soa como é muito mais difícil eu vender isso, porque, pô, você está me cobrando um pedágio de 25% da taxa de juros hoje, 0,5% de 2% é 25%, um quarto. É muito mais difícil do que quando os juros igual está agora perto de 14,5%, você cobrar 0,5% a mais para o cara que você está emprestando, é mais fácil, vocês entendem? Comercialmente falando, porque desaparece. Aí o banco acaba conseguindo, em vez de cobrar meio, cobrar 0,75, cobrar 1%. Então é mais fácil, nesse contexto de juros mais altos, os bancos conseguirem spreads maiores e conseguir emprestar dinheiro a uma taxa de juros maior proporcionalmente ao que ela toma dinheiro. Tá? E as seguradoras, as outras duas empresas aí são Porto Seguro e BB Seguridades, com diferenças que eu não vou falar agora, eu vou falar na frente, muito diferentes, apesar das duas serem seguradoras, mas seguradora tem uma característica. É uma das poucas aqui, que eu da Oi, é uma das poucas empresas em que você paga o serviço antes de usufruir. Aliás, você paga e é capaz que você nem usufrua o serviço, né? Então é uma empresa que recebe o caixa antes de ter que efetivamente prestar o serviço. Então são empresas que têm uma tonelada de dinheiro debaixo do guarda-chuva delas. Por regulação, obviamente, essas empresas não podem usar esse dinheiro conforme para crescer as operações, etc., porque o dinheiro tem que estar disponível no caso de uma grande necessidade, de um grande sinistro, por exemplo, que pegue um monte de segurado, como foi o caso do Rio Grande do Sul. A Porto Seguro tinha muito segurado lá no desastre do Rio Grande do Sul do começo do ano de 24, lembra? Das enchentes.
E imagina se esse dinheiro tivesse preso em investimentos e na hora que chega um monte de segurado para resgatar isso, é, a empresa não pudesse fazer isso. Então, obviamente, a SUSEP, que é o órgão regulador das empresas de seguro no Brasil, determina algumas regras, entre elas é que esse dinheiro esteja quase todos, a capacidade de sinistro de uma seguradora esteja disponível para ser usado. Só que é óbvio que ele não deixa parado em caixa, ela deixa investido em uma renda fixa, igual a você, na sua reserva de emergência. E quando os juros estão altos, obviamente que isso rende muito mais. Então, a parcela importante da receita de seguradoras é simplesmente uma rentabilidade financeira e não operacional da empresa. Em juros altos, então, essa receita financeira tem uma participação maior na receita desse tipo de empresa. E, finalmente, para compor o último pilar, eu coloquei empresas que têm uma grande parte da receita dolarizada. A VEG é uma das empresas que na minha opinião, e não a minha, como de muita gente, é uma empresa que ela é muito fora da curva, a melhor empresa que a gente tem, uma das melhores do país, certamente a melhor da Bolsa, e ela é uma empresa que já é uma multinacional característica, mais de 60% da receita dela é em dólar, já tem mais fábricas fora do Brasil do que dentro do Brasil, atua em todos os continentes, em mais de 60 países, enfim, já é uma empresa internacional. Então, e o fato dela ter grande parte da receita dela dolarizada protege ela de uma alta do dólar. Veja que a alta do dólar ela também é uma causa de inflação para nós, né? E se a gente tiver uma crise que seja de forma globalizada, normalmente as moedas fortes ganham força sobre as moedas fracas. Pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser, sei lá, o franco suíço, normalmente o pessoal fala. Essas moedas fortes, elas tendem a se valorizar frente às moedas mais fracas, como o de países menos desenvolvidos do Brasil. Então, você ter receitas em dólar, você ter empresas que têm receitas em dólares, também te dá esse grau de proteção num mundo que pode, se der tudo muito errado, existe uma fuga para a segurança. No caso, para moedas fortes, né? Então, o real vai se desvalorizar frente ao dólar se der alguma coisa muito errada. Então, você tem empresas que são muito dolarizadas na receita, é ótimo, é o caso da VEG. E no caso da PetroRio e da Vale, duas empresas de commodities, as commodities são negociadas no mundo em dólar. Então, se o simples fato delas serem negociadas em dólares faz com que a receita quase inteira desse tipo de empresa, mesmo ela sendo diferente da VEG, que é uma empresa internacional, tem, 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 tem clientes no mundo todo, mas também tem suas operações fora. A PetroRio, a Prio e a Vale, apesar da operação estar 100% no Brasil, elas exportam quase tudo, né? Então, as receitas delas são em dólares e os custos são em reais. Isso dá uma puta proteção se o dólar disparar, a inflação disparar, a economia como um todo, ela meio que esfria, só que essas empresas acabam tendo uma receita um pouco mais garantida, dado que, sem fazer nada, entre aspas, a receita vai crescer porque o dólar vai subir, tá bom? Passei por cima bem, eu não vou entrar em detalhes das empresas de novo, tá? Mas todas são, voltando ao que eu falei, todas são de excelente qualidade, estão num momento operacional muito bom, mas elas acabaram sendo selecionadas para compor esse bloco de defensivas, porque elas estão muito alinhadas a esses três pilares que são preocupações ou são, vamos dizer, é o que o mercado vem mapeando e o que é mapeado faz fluxo e o que faz fluxo faz preço nos ativos, tá? Então, para não ficar totalmente fora, investir só por causa do micro, o que não é errado, tá? Mas dá muito mais volatilidade para a carteira e no momento de lado você fica muito atrás do mercado, né? Nesse momento de lateralização do mercado, você fica atrás, porque as que não estão alinhadas a esse discurso, elas ficam para trás, vão ficando para trás. E a gente estaria bem atrás do índice. E eu sei que isso não é um perfil de investimento muito agradável para a maioria das pessoas. Não estaria errado, tá? Mas precisa de muito mais estômago, tá? Por outro lado, a gente tem o que eu chamei de ofensivas, que hoje são 30% da carteira, que são empresas que têm esse perfil que eu falei. Elas são o balde furado do nosso portfólio. Como assim?
elas normalmente estão do lado negativo do discurso. Se vier por exemplo, toda hora a gente tem uma notícia ruim, aí a bolsa cai, né? Ela tá de lado, mas ela tem os momentos de alta e queda, de alta e queda. É, Então, eu mostrei isso para vocês, deixa eu mostrar rapidinho. Eu não sei se eu mostrei isso aqui para vocês. Por que que tá assim? Ah, tá aqui, ó. Vocês estão vendo esse bloco aqui? Isso aqui é desde 2021. Aqui foi a pandemia, tá? Isso aqui é o índice, tá? É um índice de preços, tá? É o Ibovespa. Aqui eu fiz algumas marcações entre as grandes altas e as grandes quedas lá do passado, mas o que a gente tem aqui, ó, no momento da existência do clube é isso. Pós-pandemia, o clube abriu em 2021, foi bem aqui, ó, mais ou menos. Então, a gente tá andando nesse caixote. Então você vê que a gente tem momentos de baixa, momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta. É, As empresas que estão como ofensivas, elas sofrem mais aqui. Elas não estão de lado, elas estão caindo. Quem está fazendo o índice de ficar de lado são as empresas que estão do lado bom do discurso. Tipo aquelas que eu coloquei no ramo de defensivas. As ofensivas, elas estão sofrendo mais, elas certamente estão caindo frente a uma máxima que a gente teve aqui antes da pandemia, tá? Certamente não, mas eu estou sendo bem generalista aqui. Então aí você vai perguntar, pô, mas então por que que a gente tem essas carteiras? Porque essas empresas que estão sofrendo mais nesse momento, por que que a gente tem uma participação delas na carteira? Fato é que esse sobe e desce com um bolo que se dá bem e um outro bolo que sofre, e sofre em preço, né? Em preço, em cotação na bolsa. Obviamente, de novo, empresas que estão indo muito bem operacionalmente. Elas ficam abrindo oportunidades para a gente ir comprando barato. Então eu estou acumulando ações dessas empresas, mesmo que isso não se reflita num valor financeiro agora. Então, por exemplo, se lá em 2021 eu conseguia, com 100 mil reais, comprar 1.000 ações de Raia Drogasil, tá alegórico, tá? Não sei quanto daria. 1.000 ações, pode ser que com o passar do tempo, os mesmos 100 mil comprem 1.100 ações, ou então 1.200, coisa e tal. Então, se eu ficar jogando com esse sobe e desce, tirando, comprando essas empresas ofensivas cada vez num preço menor, a hora que o mercado virar, são essas aqui que explodem. São empresas que têm beta muito alto. O que é o beta? Elas reagem acima do que a bolsa reage. Então, um beta maior que um quer dizer que se a bolsa subir um, essas empresas sobem mais do que um. Se o beta for de 1,7, por exemplo, a bolsa subir 1%, essas aqui sobem 1,7%. Mesma coisa se cair. Se cair 1%, elas caem 1,7%. Então, vocês veem que elas dão uma característica mais nervosa para a carteira, né? Então, o que eu tento fazer? Eu tento deixar sempre uma participação de empresas isso que eu chamo de ofensivas, mas sem descolar muito do índice. Né? Por isso que a gente anda sempre juntinho, às vezes um pouco abaixo, às vezes um pouco acima. Eu uso as defensivas para ir alimentando e aumentando a quantidade de ações que a gente tem de empresas ofensivas, para na hora de uma virada de mercado a gente ter uma porrada maior, né? Aí a gente sim poder descolar, tá? E eu fico de olho também, porque se o mercado escambar, na verdade, para baixo, esses 30% de ofensivas podem até desaparecer, tá? Ela já foi 20 até mais ou menos um ano atrás, e eu já aumentei para 30, e é isso que eu fico manejando, tá bom? Então, aqui não tem, por exemplo, alguma coisa por trás em que dá para caracterizar igual estava nas defensivas, que tinha empresas que estavam no discurso dos juros, algumas da inflação, algumas do dólar. Aqui são todas empresas que têm essa característica de terem um comportamento mais arisco, de terem muita alavancagem operacional no balanço. O que é isso? Variações de receita causam muitas variações no lucro líquido, né? A parte de cima da demonstração de resultado, variações pequenas na parte de cima da demonstração de resultado causam grandes variações aqui no que a gente chama de bottom line em inglês, né? Usando um termo que é o da literatura. Então, na linha de baixo, aumentou 10% a receita, às vezes o lucro aumenta 30%, 40%, 50%. Isso também dá um caráter nervoso para essas empresas, porque qualquer coisa um pouco mais negativa, por exemplo, a inflação alta e essas empresas não conseguirem repassar a inflação para o consumidor,
compressão de margem e é uma porrada muito maior no lucro líquido. Por isso que as empresas são mais nervosas, por isso você tem, por isso que elas balançam mais, mesmo que operacionalmente elas estejam muito bem, tá? Como tem muita empresa aqui, eu vou tentar, eu não vou falar delas especificamente, eu vou deixar isso para os próximos vídeos, senão isso aqui vai ficar muito longo, mas como eu falei, todas estão mais ou menos relacionadas ao nosso mercado doméstico, ao mercado interno, né? Menos e também ao mercado interno e também a um consumo que tende a ser um pouco mais discricionário, né? É, energia elétrica, igual eu falei da Equatorial, é uma coisa que vai ser consumida, não importa o que aconteça. Por outro lado, Vivara, joias, é uma coisa que você pode abrir mão, que os consumidores podem abrir mão, né, no momento de maior crise, né, no momento de menor disponibilidade de dinheiro no mercado. Isso dificulta o repasse de preços, por exemplo, para uma empresa como Vivara. Mas, embora não seja isso que esteja acontecendo. Mas o fluxo do mercado ele enxerga assim, né? Então tende a bater mais empresas que têm um consumo mais discricionário, né? E não é isso. Consumo interno e consumo e uma decisão de consumo, empresas muito atreladas ao mercado interno e muito atreladas a um discurso mais discricionário, tá? Tem bastante diferença aqui, mas eu não vou falar disso hoje. Então, são empresas mais nervosas, são empresas que você tem que tentar comprar quando elas caem muito. Então, a estratégia ela fica baseada nisso. As empresas defensivas que eu representei aqui nesse escudinho, elas ficam alimentando essas empresas ofensivas, que tendem a brilhar no nosso portfólio só no futuro, só num momento em que o mercado estiver francamente em alta, em que a bolsa voltar a ser hype, em que a gente tiver muito otimismo no mercado. Só que é muito importante eu ficar fazendo essa transferência de recursos das defensivas para ofensivas, porque eu sou capaz de acumular mais patrimônio, e de novo, patrimônio em quantidades de ações e não necessariamente em preço, em volume financeiro, para, no momento de alta, a gente surfar isso de uma forma mais intensa, tá? Por isso que tem essa sensação da gente ficar meio amarrado no índice, né? É o que eu tento fazer, eu tento não descolar muito. A gente fica às vezes um pouco abaixo, às vezes um pouco acima, esperando um mercado mais direcional. Essa é a essa é a estratégia do Shibumi, essa é a estratégia que eu uso dentro do clube. Existem estratégias que tentam ser direcionais, independentemente do ciclo, existem, não é o que a gente faz aqui no Shibumi, tá bom? Então, basicamente é isso. Nos próximos vídeos do clube eu vou falar dos ativos de formas mais específicas ou de alguns outros acontecimentos que aconteceram durante o mês que podem interferir ou não nessa estratégia que eu falei, né? Ou até na distribuição de 70% e 30%, que é o que está acontecendo hoje, certo? No próximo vídeo, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou falar então do portfólio completo, aquela carteira teórica que eu montei com 100 mil reais em janeiro e que eu venho montando, bom, que eu venho fazendo e acompanhando. Agora a gente já está, já depois de 4 meses passados, já dá para gerar alguns insights lá para vocês verem como funciona um portfólio completo, como que um portfólio completo acaba influenciando na rentabilidade, na decisão do que vocês vão fazer lá dentro. Tá bom? É isso. Até mais. Até o próximo vídeo.